Bom dia mais uma vez, pessoal. Estamos aí abrindo o segundo dia da 10ª edição do Seminário Cultural Carioca. Muito felizes em receber aqui dois ilustres colaboradores da cultura carioca aí há muitos anos. E agradecer a presença de todos que estão aqui, agradecer as pessoas que vão assistir esse vídeo e dizer que, para a gente, mais uma vez, é sempre um prazer realizar esse evento, realizar o seminário, poder reunir representantes das leis de incentivo, das secretarias de cultura, de esporte, para debater aí com o mercado, com os produtores, um pouco dos caminhos e todos os desafios, né, que a gente está vendo aí esse ano tão difícil, que trouxe tantos desafios. O objetivo aqui é a gente poder debater, ouvir um pouco do poder público e também de entidades privadas. A gente vai ter aqui, na parte da tarde, já adiantando um pouco, a gente vai ter o Carlos Gradim, né, como eu falei, o presidente do Museu Mar e do Instituto Odeon, e além do Pedro Guimarães, da Associação dos Produtores Culturais, da Apresenta Rio, dos produtores de eventos, desculpa. Então, é sempre bom reunir aí os agentes da cultura, do entretenimento, da economia criativa, para poder debater esses temas e estimular esse debate, né? O objetivo desse seminário, que foi criado há 10 anos, né? A 10ª edição, o primeiro evento foi em 2011, e a gente sempre teve representantes das leis de incentivo. A Secretaria Municipal de Cultura esteve presente nos 10 eventos, nesses 10 anos, sempre teve, a gente teve representantes da Secretaria de Cultura, muitas vezes do Ministério da Cultura, secretarias de esporte, várias empresas patrocinadoras já participaram do nosso evento, a Lanza, o Oi Futuro teve aqui ontem, a ONS, a Light, a Enel, todas elas também já tiveram com a gente, entre outras. Então é isso, aqui é um espaço de debate, um espaço de discussão. Eu vou apresentar então nossos dois convidados de hoje. Primeiro vou apresentar o Eduardo Marques, o secretário executivo da Comissão Carioca de Promoção Cultural, a CCPC, né? Quem lidera a equipe ali da Lei de Incentivo do ISS no Rio, né? Da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, quem segurou essa onda esse ano, e com a equipe dele ele vai explicar um pouquinho do trabalho que está sendo feito, com os números da Lei de Incentivo, né? Essa que é uma das... É o principal mecanismo de fomento à cultura na nossa cidade, sem menor sombra de dúvida. O Eduardo vai falar um pouco desses números. Agradeço desde já a presença aí do nosso ilustre secretário executivo. E primeiro eu vou também apresentar o Rafael Moreira, representando hoje aqui a secretária Roseli Duarte e também o subsecretário Tiago, que vai falar um pouquinho para a gente aí da política municipal de cultura, também nesse ano tão desafiador. Então, como eu disse, é um prazer receber aí duas pessoas que, ao contrário dos secretários, às vezes não estão tão à frente ali nos holofotes, mas que há muitos anos aí dedicam o seu dia a dia a promover e a ajudar os produtores, né, a atender os produtores, a esclarecer as dúvidas, a fazer a máquina da cultura carioca girar, né? Então, a gente agradece aí o trabalho tanto do Eduardo como do Rafael, e eu vou passar a palavra, então, se a gente puder botar a apresentação do Rafael Moreira. Rafael, obrigado por estar aí, manda ver. Bom dia, obrigado, Marco, Edu. Bom, pessoal, eu estou aqui na função de trazer para vocês uma parte do que a gente está desenvolvendo lá na Secretaria, principalmente no que diz respeito a essa lei emergencial Aldir Blanc. É uma lei nova e surgida num momento bastante complicado e inimaginável, acho que para todos. Um ponto complicado é que a gente, não, diferente de outras leis de incentivo, né, a gente não tem um ponto focal em lugar nenhum do Brasil que possa servir de referência ou de referência, na verdade, para todos os questionamentos
e dúvidas a respeito desse mecanismo emergencial. Então, a gente veio, alguns eu li essa semana, que alguns municípios e estados não conseguiram nem utilizar esse recurso. É claro que é um número muito menor do que aqueles que conseguiram, mas é importante ressaltar que todos esses que estão fazendo a gestão desse recurso previsto pela Lei Aldir Blanc, a gente precisa entender e ter só um pouquinho de paciência, porque é um trabalho feito com muita seriedade e com muito comprometimento para poder cumprir o seu papel. Acho que vou ficar aqui no canto, aqui, só para eu poder olhar. Pode passar, por favor. Então, a Lei Aldir Blanc, ela foi criada esse ano, né, e a Lei 14.017, regulamentada pelo Decreto 10.464. Peguei só um trechozinho da lei, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. E ela é dividida em 3. O inciso 1º, o inciso 1, que é o auxílio emergencial, que é de competência do Estado, né, que é aquele auxílio de R$600. O inciso 2, que é o subsídio mensal a espaços culturais, centro, microempresas, empresas de pequeno porte, grupos, coletivos e etc. E o inciso 3, que são editais, seleções e prêmios simplificados. Para o município do Rio de Janeiro, o valor destinado é 39 milhões e uns quebrados ali. Eu arredondei para 39 milhões. Pode passar, por favor. No inciso 2, que é esse inciso que está... essa semana, principalmente, bastante polêmica a respeito da utilização do regramento do inciso 2, que cabe também esclarecer aqui. A nossa resolução, ela segue exatamente o que o decreto da lei regulamenta. Inicialmente foi previsto 19.710.000, mas o valor efetivamente destinado foi 13.964. Tivemos 2.961 inscritos e contemplados no final 1.762. Aí vocês vão olhar e vão falar assim, poxa, previsto 19 e destinado somente 13, 2.900 inscritos e somente 1.700 contemplados. Vou explicar. Dentro desses 2.900 inscritos, nós temos diversas inscrições duplicadas, temos diversas inscrições que não teriam como ser habilitadas por não serem do município do Rio de Janeiro, dentre diversos outros motivos de inabilitação. Então, nós tivemos 1.762 contemplados. A partir do momento que o solicitante é contemplado nesse inciso 2, ele precisa enviar uns documentos listados no regulamento. Desses 1.762, apenas 1.400 e alguma coisa já entregaram a documentação, ou seja, a gente vai ter uma perda aí de mais ou menos uns 362. Então, o que está ali, 13.964, é ainda um pouco menos. Tá? E o que se faz com essa diferença? Pode passar, por favor. Se redistribui. É previsto no regulamento também, a gente redistribuiu esse valor que sobrou do inciso 2 para contemplar mais proponentes nesses prêmios e seleções que nós criamos. Quais são? São do inciso 3. Previsto inicialmente 19.600.000, ações locais, prêmio ações locais, que é destinado a ações, diversas atividades culturais que aconteçam numa determinada região e que tenham um certo impacto naquela comunidade. Arte Escola são propostas direcionadas para os alunos de escola municipal. Preservação da memória técnica destinado aos profissionais da cultura que normalmente não aparecem, né? Que são os técnicos de som, de áudio, de vídeo, iluminador e etc. E o fomento a todas as artes, que aí ele já engloba, já é um prêmio um pouco maior, que é de 50.000, e ele contempla 19 segmentos. Por último, ali, não é prêmio, mas é uma seleção, é um cadastramento de pareceristas que farão
que fizeram, né, no caso, a análise dessas propostas enviadas para esses 4 prêmios. Então, esses números que vocês estão vendo aí, o valor previsto inicialmente e esses números ao lado de cada seleção, eles foram os previstos inicialmente. Pode passar, por favor. O que efetivamente já foi destinado, tá, foi 18.173, contemplados tivemos 1.714, aí explicando. Doações locais nós tivemos 258, conforme previsto inicialmente, mais 92, com o remanejamento da sobra do recurso do inciso 2. Arte Escola, 258 mais 150, também com esse remanejamento. O Memória Técnica, embora nós tivéssemos previsto, né, 1.800 contemplados, o Memória Técnica não teve tantas inscrições assim. E como no regramento de todos os regulamentos, quando o proponente se cadastrava em mais de um e, porventura, fosse contemplado nos 2, prevaleceria o prêmio de maior valor. Então, muitos que se inscreveram no Memória Técnica e no Ações Locais, Arte Escola e Fomento às Artes, se selecionado nos 2, o Memória Técnica ele foi desclassificado para poder gozar do benefício maior. E a seleção de pareceristas, embora nós tivéssemos credenciado 200 e... Eu não estou com o número aqui de cabeça, deve estar no outro ali. Mas nós chamamos 99 pareceristas, porque a gente chamou um número que pudesse ser dividido para poder fazer a análise desses prêmios e seleções que nós tínhamos aberto as inscrições. Pode passar, por favor. Então, ali, ó, Prêmio Arte Escola, o prêmio de 13.200, 258 previstos, 762 inscritos e 350 contemplados. Arte Escola, mesmo valor, mesma previsão inicial, porém uma quantidade maior de inscritos e uma quantidade também maior de contemplados. Pode passar, por favor. Fomento a Todas as Artes, o prêmio de 50.000, previsto inicialmente 208, mais de 1.500 inscritos, 290 contemplados. E o prêmio Memória Técnica, previsto 1.200, o prêmio de 1.200, previstos 1.800, porém, somente 722 inscritos e 567 contemplados. Pode passar, por favor. E a seleção de pareceristas, o valor unitário de 1.900 para o parecerista, previstos 120, não sei por que não apareceu aqui a quantidade de inscritos, mas, enfim, foram selecionados 99. Foram 200 e pouco, que eu lembro. Mas pode passar, por favor. A gente, como tentativa, né, eu acredito que com um grande índice de acerto, de clarear as informações, de dar transparência, a gente fez uma identidade visual para facilitar o entendimento. Como eu disse no início, a Lei Aldir Blanc não existe um ponto focal, não existe algum lugar hoje, nem no Ministério do Turismo. Se você entrar em contato, de pronto, consegue se esclarecer todas as dúvidas que vêm surgindo ao longo desse tempo em que a Lei Aldir Blanc está sendo processada, vamos dizer assim, utilizada, né? Então, nós criamos além do site oficial da Secretaria Municipal de Cultura, a gente criou esse hot site para concentrar e facilitar, dividindo por cor, para ficar mais fácil a identificação, as informações de cada prêmio e cada seleção. Então, quando você clica num desses quadros, nesse hot site, pode passar, por favor, você tem acesso a todas as informações relacionadas a essas seleções e prêmios, né? Ali naquela primeira aba tem as informações, na segunda, como que se faz para você participar, né, na época da seleção, e aqui embaixo todos os arquivos publicados, o regulamento, os anexos e as publicações de resultado, recurso, enfim. Pode passar, por favor. E aí, mais abaixo no site, tem a parte sobre o subsídio mensal, o inciso 2. Lá naquela barra inicial, você clicando, você acessa aí.
E o inciso 2, ele... Vou voltar um pouquinho para falar, que eu esqueci, desculpem. O inciso 2, além dele ser previsto para a manutenção de equipamentos culturais, empresas, etc., ele é dividido por faixa de valor. Tá? Foi previsto 2 parcelas do valor de R$3.000, R$4.000 e R$5.000. Ou seja, aquele contemplado na faixa de valor 1 vai receber 2 parcelas de R$3.000, R$6.000. E por aí vai. Na faixa 2, R$8.000 e na faixa 3, R$10.000. A gente vai fazer o repasse total já. Ele vai receber as 2 parcelas já juntas. Os documentos que eles têm que enviar não é nada absurdo. A gente, inclusive, colocou uma declaração de anuência, caso... Perdão. Existe uma declaração, um dos anexos, não somente no inciso 2, como também no inciso 3, de certidões que, por algum motivo, o proponente não consiga tirar nesse período de pandemia. Então, é uma declaração que ele pode fazer, se comprometendo a apresentar depois esse documento, ou seja, a secretaria, a gente colocou no regulamento dizendo que o proponente poderia apresentar essa certidão e que a secretaria poderia ou não aceitar. Isso gerou uma grande polêmica, mas aqui, para vocês eu esclareço, foi somente na intenção de dizer que nós avaliaríamos. Talvez faltasse uma melhor explicação dessa intenção que a gente teve de colocar essa declaração. Ali embaixo era o link para acesso para fazer a inscrição, e abaixo todas as publicações, resultados, recursos, etc. Pode passar, por favor. E aí uma linha do tempo muito rápida, porque essa lei foi muito rápida. Tivemos algumas demoras lá atrás, mas no operacional, posso dizer a vocês que acredito que todas, vou dizer lá pela secretaria, pela nossa secretaria, a gente vem fazendo as coisas em tempo recorde, muito difícil, bastante dificuldade, com certeza, em relação aos prazos de recurso, prazos para apresentação de documento, porque é necessário. Para a gente conseguir fazer o recurso chegar naqueles que estão ali dependendo e aguardando, infelizmente, a gente precisa fazer em 2 dias o que teríamos, se fosse um edital comum, sei lá, 10 dias ou até um mês mesmo. Então, em setembro, até 3 de setembro, todos fizeram o cadastro no Cadastro Municipal de Cultura, e, a partir do momento que ele fazia o Cadastro Municipal de Cultura, ele optava por concorrer ou não ao inciso 2. Até o dia 22 de setembro, foram as inscrições... ali mesmo, dia 3, as inscrições do inciso 2 e o Cadastro Municipal de Cultura, que era junto. A partir do dia 22, abriram as inscrições para os prêmios e seleções, que são aqueles editais simplificados do inciso 3. No dia 29 de outubro, publicamos o resultado preliminar do inciso 2, dando prazo para recurso. Pode passar, por favor. Em novembro, divulgamos o resultado final do inciso 2, e no dia 23 de novembro, o resultado final dos prêmios e seleções. Cabe ressaltar aí que antes desse período, eu fiz só um resumo, que antes desse período tiveram as fases de recurso para todas as etapas. Todo resultado publicado teve prazo para recurso. Tá? Enfim. E a gente está com uma previsão já bem segura e confiante de que até o dia 15 de dezembro teremos, se Deus quiser, repassado os recursos, tanto do inciso 2 quanto do inciso 3. Fizemos um grande avanço ontem. Fizemos todas as SDs, que é a solicitação de despesa de todos esses valores. Vamos ter ainda algumas sobras, porque teve proponente desistindo, teve proponente não entregando documentação, então é provável que a gente continue pagando as pessoas depois do dia 15 de dezembro, porque nós teremos novos remanejamentos. Poderemos, porventura, chamar suplentes para aqueles que desistirem, aqueles selecionados que desistirem,
Então, não é que dia 15 de dezembro todo mundo estará pago. Então, tendo esses casos de desistência, desclassificação por algum motivo apontado e etc., a gente, obviamente, vai continuar pagando, tá? Mas até dia 31 de dezembro, todos serão pagos. Pode passar, por favor. Na reta final aí, né, só mostrando para vocês que é claro que não é a melhor, que não é... Podia ser muito melhor, sim. Tem erros? Tem. Mas, assim, só erra quem tenta. Então, a gente está se esforçando ao máximo. Eu ontem saí lá da secretaria quase meia-noite para tentar dar continuidade, inclusive montar essa apresentação. É muito difícil, porque a gente está tentando fazer, buscando ao máximo fazer chegar nas pessoas que precisam um recurso muito importante. E, para esse recurso chegar nessas pessoas, a gente precisa fazer essa passagem com responsabilidade. Então, não adianta a gente dar uma resposta de pronto para as pessoas somente porque elas estão com pressa. Não é somente, né, mas é importante essa pressa porque há necessidade. Desculpa. Mas não adianta a gente transferir um problema para quem eventualmente vai receber esse recurso. Então, a gente vem buscando interpretar de uma maneira que seja respaldada pelos órgãos de controle, para que ninguém, nem principalmente quem recebe, tenha problemas futuros. Ninguém quer que esses proponentes contemplados tenham as suas certidões positivas depois da passagem da Lei Aldir Blanc. Então, a gente vem tentando ao máximo esclarecer essas dúvidas, clarear, transparecer todas as informações. Fizemos plantão online, plantão telefônico, dia de sábado, plantão presencial, né, mesmo no estado de pandemia, principalmente o pessoal do inciso 2, a gente ajudou muitas pessoas aí, porque não tinham internet, não tinham computador e não tinham nem e-mail. Então, a pessoa chegava lá só com a sua identidade, dizendo quem era, a gente atendia, montava o portfólio da pessoa, fazia um e-mail, porque a pessoa não tinha, fazia a inscrição dela, escaneava tudo e subia a inscrição da pessoa para tentar fazer com que aquela pessoa conseguisse ser contemplada. E é aí que nós atingimos aqueles 1.700. Poderiam ser mais, com certeza, queríamos que fossem mais, mas essa sobra não está perdida. Ela será distribuída nos outros, né, chamamentos, seleções e prêmios que a gente tem. Pode passar, por favor. É isso. Me coloco à disposição aí de vocês para o que vocês precisarem. A gente tem 2 telefones que a gente está concentrando as informações lá na secretaria. Da Aldir Blanc, temos o e-mail, tem o meu e-mail ali. Eu, no momento, estou lá como coordenador de fomento e estou sempre à disposição de vocês, correndo contra o tempo para conseguir fazer o que é efetivamente necessário. Tá? Muito obrigado. Infelizmente, eu vou ter que voltar... Infelizmente, não, né? Felizmente, eu vou voltar para lá, mas, infelizmente, eu vou ter que sair daqui um pouquinho antes. Tá certo. Mas estou à disposição de todos que precisarem. Vou assistir só um pouquinho da apresentação do Edu. Obrigado, Rafael. Beleza. Bem, então a gente vai botar a apresentação do Eduardo. E legal saber dessa estrutura toda de atendimento, tudo que foi criado aí. É um desafio muito grande aí para a Secretaria de Cultura, para todos os municípios, né? O subsecretário Vitor, o estadual, teve com a gente, falou que dos 92 municípios do estado, 3 não conseguiram, apenas 3. Por isso que é importante a prefeitura, um trabalho anterior até que já estava mais adequado ao Sistema Nacional de Cultura, já tinha o fundo, né, já estava mais preparada. Só um outro detalhe super importante é que para todos os editais em que
o poder público abre para as inscrições, etc. e tal, para a gente conseguir mapear e dar um retorno, né, para a sociedade, é muito interessante e muito importante que se tenha uma estrutura técnica, assim, tecnológica, perdão, uma estrutura tecnológica. Então, um sistema, se existisse um sistema unificado, né, que pudesse, quando cada município ou estado recebesse esse recurso da Lei Aldir Blanc para fazer essa gestão, isso seria muito, mas muito, muito, muito melhor, né? Mas a gente tem a palavra emergencial no meio do nome dessa lei. Então, a gente sabe que tudo foi feito quase que da noite para o dia, na intenção de fazer chegar o recurso às pessoas que precisam. Mas tudo vai dar certo. É, isso aí. Os prazos curtíssimos, né? Uma legislação nova. Prazos curtíssimos, né? Achei interessante essa questão que você falou do cuidado, né? Não dá para... Não, pode tudo. Isso. Não, pô, pode isso, pode aquilo, pode tudo e depois... Ah, não, mas aí o Rafael falou que podia. Alguém falou que podia. Então, eu entendo também que vocês estão numa situação difícil, na necessidade de ter que acelerar os trâmites. Os trâmites estão sendo criados por vocês mesmos na gestão. Trocando, como diz o meu mestre Edu, a gente está trocando a roda do carro com o carro andando. E uma outra coisa, uma outra frase também que eu aprendi com ele, é melhor uma resposta não do que uma não resposta. Então, a gente, às vezes, dizer não para alguma regra, para alguma ação feita dentro desses mecanismos, às vezes é muito mais interessante do que a gente não responder, às vezes não, sempre, né? Do que a gente não responder, não esclarecer e aí aumentar aí as probabilidades de dar um problema futuro. A incerteza é a pior. Com certeza. O silêncio nunca, né? É isso aí, sempre ter uma resposta. Então é isso, Rafael. Obrigado, parabéns pelo trabalho lá. O subsecretário Tiago, a secretária Roseli, que está à frente aí da secretaria, a professora. E então, passando a bola agora para o nosso amigo Eduardo Marques, vai falar da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Como eu disse, é o principal mecanismo de fomento à cultura e à economia criativa na nossa cidade. Ele vai dizer que é o maior mecanismo, que é a principal lei de incentivo do país, em volume de recursos. Ele vai dourar a pílula dele aí, mas... Não vou dizer não, vou mostrar, vou provar. Então, ele vai provar que é sim essa lei, e a gente fica muito feliz aí de participar e de fomentar esse debate que, claro, nesse tempo de pandemia, a gente tem o público presente bem reduzido. A gente agradece o pessoal que veio aqui participar presencialmente, mas a gente vai atingir bastante gente pelas redes sociais, e esses vídeos vão estar online durante algum tempo. Então, a gente fica feliz em ter participado aí desses anos de construção, assim como o Eduardo, que lá em 2013 ajudou a implementar a lei, o Rafael também, tantos anos na comissão carioca. A gente deixa aqui o agradecimento à comissão pelo trabalho de sempre, né, o atendimento aos produtores. Esse evento é realizado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, agradecer também, claro, à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, que nos recebeu aqui de braços abertos, no equipamento público tão bonito, tão maravilhoso, tão bem equipado, que a gente fica feliz de ver ele funcionando tão bem, e aberto para receber eventos como esse, não só como esse, como muitos outros que a gente tem acompanhado aqui na Biblioteca Parque. Agradecer a equipe da biblioteca também, que nos recebeu muito bem, e dizer que acho que o seminário está de casa nova, acho que não só esse ano, mas a secretária nos convidou para estar aqui em outros anos, e a gente certamente vai fazer aqui, se Deus quiser, ano que vem, com isso aqui cheio, já podendo voltar a aglomeração que a gente está com saudade. Eduardo Marques, então, o secretário executivo da CCPC, por favor. Bom, pessoal, bom dia a todas e a todos. Como o ano foi muito puxado, e se vocês não se incomodarem, vou ficar aqui um pouquinho sentado, a gente vai batendo um papo. Se eu ver que o pessoal vai dormir, eu levanto, mas eu acho que dá para a gente bater um bom papo aqui. Agradecer muito aí ao Marco, parabenizar
pelo projeto e pelo evento. Dos 10 anos, Marco, com essa participação eu completo 5. Tô no quadro aí. E antes de ir para a apresentação também, falar um pouco, rapidinho, do Rafael, né? O Rafael é um cara da formação inicial da Comissão Carioca, lá em 2013, que eu participei, mas eu dei uma saidinha, fiquei uns 2 anos e meio fora, na Rio Filme, voltei, o Rafael estava lá, firme nessa luta aí de manter a lei do ISS com credibilidade e atendendo com a diversidade que ela atende. E não é à toa que nesse desafio agora emergencial, que no Brasil, em todas as secretarias de Estado e Cultura, você não tinha um técnico pronto e preparado para tocar esse mecanismo, e o Rafael foi pinçado lá, né, da CCBC, me quebrou mais ainda, mas, enfim, por isso que eu estou aqui cansado de sentar. Ele foi chamado a esse desafio, a secretária pediu, eu, obviamente, liberei, então ele está cuidando pelo reconhecimento que ele tem aí na lei do ISS. Bom, vamos lá, então, para a nossa apresentação. Peguei aqui a questão do tema, né? Os objetivos da indústria, da economia criativa e do entretenimento. Bom, fomento à cultura, realização de projetos culturais nas suas diversas artes, está junto e misturado com o tema. E o pós-pandemia, né? Quais os objetivos para o pós-pandemia? Aí eu vou usar uma expressão que em abril, né, a gente vai falar hoje do que, como a gente pensa e como a gente trabalhou para esse pós-pandemia, mas no dia 30 de abril, a prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro, no meio ali do caos do Covid, os hotéis todos fechados, serviços, né? A cidade, a vocação da cidade é turismo e serviços. Ela se viu ali com seu caixa, enfim, insuficiente para honrar o seu principal compromisso, tá? Que é a folha de pagamento dos funcionários. E a Câmara editou uma lei que permitia você concentrar a tua receita, que era pouca naquele momento, para o que fosse prioridade, e a prioridade era a folha de pagamento dos servidores. Dia 1º de maio, nós tínhamos um calendário, né, e eu vou falar um pouco aqui, mas depois, na apresentação, a gente passa mais rápido. A gente tem um calendário da lei, e em 1º de maio a gente precisava tomar a decisão ali. Isso foi 30, né, o mês de abril tem 30 dias, e à meia-noite, né, meia-noite 1, né, Rafael, de 30 para 1º de maio, ou o edital abria ou não. Então, já naquele dia, Marco, e a todos aqui, a gente construiu uma frase, uma fala, e que ela, assim, com muita humildade, ela abriu portas e fez com que a gente avançasse, que foi, a gente precisava tomar ações de presente com um olhar de futuro. Então, para as autoridades da prefeitura, naquele momento, mesmo tendo uma lei e um decreto, eu falei, olha, nós temos que lançar esse edital. Esse edital é para a seleção de projetos que serão realizados em 2021. Se a gente não fizer isso, em 2021 não haverá cultura na cidade. Já se tinha uma expectativa de que em 2021 teríamos uma vacina e teremos uma vacina. Então, nós já ali, em 30 de abril, nós já olhamos para o pós-pandemia, nós já tínhamos essa clareza, tomamos uma ação de presente com olhar de futuro e lançamos o edital. Eu e o Rafael e a equipe, nós não descumprimos a lei. Nós só usamos uma argumentação, e aí eu tenho uma estradinha aí, né, de administração pública, que é verdadeira. Lançar o edital do produtor, selecionar projetos, não estava diretamente relacionado a financeiro, a desembolso.
Era uma seleção. A gente sabia que o que abastece o projeto, da onde vem o lastro financeiro do edital do contribuinte incentivador, que é em agosto. E aí a gente conseguiu, com essa frase que eu usei com o secretário, falei, secretário, nós precisamos lançar o edital. É uma ação de presente com olhar de futuro. Se a gente não fizer isso em 2021, a cidade está morta em relação à cultura, com o fomento do municipal, né? E aí ele concordou, nós lançamos. Eu falei, olha, até agosto a gente vê. Se até lá a gente não tiver conseguido resolver, a gente não lança o edital do contribuinte incentivador. Mas a gente resolveu, lançou, e aí agora a apresentação vai mostrar isso. Pode passar, por favor? Bom, aí já respondendo que a questão do marco aí, a gente não fala, a gente prova. Essa é a evolução da lei do ISS, né? Ela já existe na cidade do Rio de Janeiro desde 1992, só que a gente não conseguiu encontrar os dados para trás na Fazenda, mas conseguimos de 95 para frente. Em 2013, foi sancionada uma nova lei, e que aumentou de 0,30, 0,25 para 1% do total recolhido do ISS na cidade. Só que, além de quadruplicar, triplicar o percentual da renúncia, em 2012, a cidade do Rio de Janeiro implementa a nota carioca. Sai do talão, né, aquele talão que só quem entende que vai encontrar Jesus, que vai para o céu, ali no que é pecar, preenchia, porque uma boa parte da cidade, dos prestadores de serviço, sonegavam, né, não preenchiam. E aí virou nota eletrônica, a sonegação, mas que praticamente zerou. Então, o incremento da receita com a nota eletrônica aumentou muito, com 1%. Aí a gente tem, enfim, essa evolução aí que é visível. O declive ali de 17 para 18 foi o que o país passou. Vinha retomando bem, a cidade vinha retomando bem, porque ela caiu. Ali a cidade recolheu de ISS no ano anterior, em 19. Aquele valor é o valor que foi recolhido no ano anterior, 5 bi 100. Aí ela já caminha para 5 bi 470. Nesse ano agora nós lançamos para execução em 21, 5 bi 59.300, 5 bi 930. Então assim a cidade vinha numa crescente, e aí vem essa pandemia, essa Covid aí. E, enfim, ano que vem realmente vai ser complicado, vamos ter aí uma queda novamente, mas em relação à maior capital do Brasil, que é São Paulo, que lançou de 30 milhões, eu acho que 59.300 é um pouquinho maior, né? Não, você vai me dar uma parte? Eu fui citado, né? Direito de resposta. Não, na verdade, sobre ser maior, eu fico feliz, né? Porque a gente está aqui, né? Eu espero que cresça mais, Eduardo. Isso aqui é pouco para o nosso município. Para a cidade do Rio de Janeiro, essa merreca aí, 60 milhões, o que é isso? É uma brincadeira. É muito pouco dinheiro. Todo mundo aqui, quem está aqui sabe disso, quem vai assistir a gente sabe disso. Então, a gente espera, só para deixar claro também, ali, 2012 para 13, a lei nova, ela não surgiu à toa, né? Ela surgiu da pressão dos produtores culturais. A gente já participava da lei antiga, a gente trabalha com isso desde 2005, né? Então, existia uma demanda reprimida enorme para a realização de eventos culturais. A lei de incentivo, a antiga, a da fila, né? Começou a dar um problema enorme, porque pelo poucos recursos, e a forma de distribuição não era melhor. Era prevista em lei, mas não era melhor. Então, como qualquer outra lei, é a evolução da sociedade e a pressão social que faz a gente mudar a lei. E é isso que vai fazer a gente aumentar esse 1%, que não precisa mudar a lei, isso que é o melhor, né? É o mínimo, Eduardo. No mínimo 1, né? Mínimo de 1% da renúncia
da arrecadação do ISS do ano anterior. Então, a gente está falando ali de 59. O prefeito tem poderes, sozinho, salvo engano, para falar que é mais. Então, a gente, tendo aí uma nova administração, a gente espera, a gente sabe da sensibilidade aí, aparente do Eduardo Paes em relação à cultura, a gente espera que esse debate seja aberto. O grupo dos produtores culturais está bastante ainda engajado, houve um engajamento naquele momento importante da suspensão dos repasses, a gente pode debater isso daqui a pouco, mas certamente eu acho que é uma nova bandeira aí também, é uma bandeira importante. A gente sabe que esses recursos que vão para a cultura, eles trazem um retorno enorme econômico para a sociedade. Não sei se o Eduardo também vai falar disso, mas a gente sabe um pouco desses números. Então, isso foi alvo de debate enorme quando houve a suspensão da lei de incentivo. Então, os resultados aí, o ano que vem, as ações culturais vão ser importantíssimas na retomada do crescimento econômico da cidade. Então, a gente vai ver, mais uma vez, a importância da cultura e a necessidade de investimento, de incrementar os investimentos na cultura e na economia criativa. Tá? Isso não é paixão, é estratégia de governo, é investimento em responsabilidade social e na sociedade em si. Obrigado, Zé. Rafael, obrigado, amigão. Um abraço, parabéns pelo trabalho lá. E hashtag Força Guerreiro. Bom, pode passar, por favor. Bom, o calendário da lei, enfim, deixei ele aí, mas na minha fala anterior a gente honrou, né, cumpriu a lei 5.553, mas, de novo, tivemos uma lei este ano, sancionada na Câmara, que tinha suspendido a gente avançar com esse calendário, mas a gente avançou. Pode passar, por favor. Bom, aqui os números, né, dessa história aí, desde 2013, quando a gente assume e implanta esse novo modelo operacional da lei do ISS. E aí, obviamente, a gente lançou, sim, o edital no dia 1º de maio, abriu as inscrições, com essa fala, com esse convencimento que eu trouxe aqui já, de que o edital do produtor cultural sozinho não causaria, não ensejaria o desembolso financeiro, mas havia uma lei que naquele momento não permitia. Então, nós não fizemos divulgação, né? Não dava para botar no jornal, porque aí nós teríamos problema. Fizemos uma divulgação para os produtores que já operam com a lei do ISS, foram lá, entraram e se inscreveram, mas novos a gente não conseguiu. Então, somente 848 se inscreveram e 820 foram certificados. Isso não causa nenhum prejuízo ao processo. Por quê? Porque os projetos de 19, que foram 1.441 certificados e aptos, eles ficam válidos automaticamente por mais um ano para captar, ou seja, eles se juntaram aos 820, então estamos falando de mais de 2.200 projetos, é muito mais até do que se efetiva, porque na prática você tem em média 220 projetos culturais que conseguem ser realizados com recurso. Então, ou seja, isso não causou um prejuízo ao processo, mas mostrou como o ano foi complicado. Pode passar, por favor. Isso é só uma demonstração gráfica, né, daqueles números lá. Pode passar, por favor. O do contribuinte incentivador, né, o patrocinador, também. Aí a gente já divulgou qual foi o motivo da queda das inscrições e, consequentemente, das habilitações até. Foi que as empresas tiveram problemas de pagar seus impostos.
Então, hotéis, grandes redes, eu não posso citar aqui, não vou citar, tiveram problemas com certidões de ISS, PGM, e ficaram impedidas. No entanto, todo o recurso foi dividido para essas empresas e não será perdido. Ok? Pode passar. De novo, uma representação gráfica entre inscritos e habilitados. Pode passar. Bom, aqui eu acho bacana isso aí, porque, antes de passar, pode deixar nesse por enquanto. O ISS ele é um mecanismo de fomento indireto, né, como a Rouanet, como o ICM. Quando o fomento é direto, você pode colocar, por exemplo, que você quer que os projetos aconteçam obrigatoriamente na AP 3, 4 e 5, que são as APs que a gente busca levar cultura e a arte. Tá? AP 1 e 2, por si só, até pelos equipamentos, Centro, Tijuca aqui, já acaba concentrando uma grande parte das realizações culturais. No entanto, a gente sabe que para um trabalhador, para uma trabalhadora, para uma família, vamos lá, um casal e 2 filhos, que já se desloca de segunda a sexta com muito cansativo, 1h30, 2 horas, indo e voltando, e que tem aquele vale transporte certo para o deslocamento casa-trabalho, não funciona você oferecer para essa família que mora em Campo Grande, Santa Cruz, moro na ilha, eu sou AP3, Penha, ingressos para o Teatro Carlos Gomes no sábado. É maravilhoso, é gratuito, só que ele e a mulher, vamos lá, mais um filho, 3 passagens, uma pipoca e uma água não cabe no orçamento dessa família. Então, a gente trabalha, mesmo com o mecanismo indireto, sensibilizando, não podemos obrigar, que esses projetos circulem. Tá? Tem um compromisso com o patrocinador? Fazem aqui no Sul América, faz aonde quiser aqui no centro, mas também realize nessas APs 3, 4 e 5. Né? Zona Oeste, AP4 ali por trás, Jacarepaguá, Barra, e AP3, que é a Zona Norte, Ilha, Penha, Ramos, Olaria e tal. Então, pode passar, por favor. Então, essa sensibilização, somente essa sensibilização, né? Acho que a palavra não é a melhor, mas não é regra de edital. Eu até brinco, né? No fomento direto, você pode botar assim, se você fizer na P5, ganha 5 pontos. Se você fizer na P4, ganha 4 pontos. Na 3, se você fizer na P1, você ganha 1 ponto. Entendeu? Então, assim, isso por si só já seria um diferencial para a gente levar o projeto para lá. E é nessa ordem mesmo que a gente quer atender. 5, 4, 3, 2, 1, por incrível que pareça. E aí seria até um critério legal de pontuar, mas no indireto não pode. Então, é na sensibilização que a gente consegue levar. E aí, de novo, né, não tem jeito, aí é também, ou muito, por conta dos equipamentos. Né? A P1 e 2 acaba concentrando o maior número. Se vocês somarem ali, óbvio que vai dar mais de 238, porque eles circulam. Um mesmo projeto pode acontecer nas 5 APs, ok? Mas é bacana ver que, de novo, mesmo sem um regramento que impõe, você consegue ainda levar projetos 10% para 5, 17, 18 para 4 e 15 para a P3. Então, esse foi o comportamento do ano de 2018. Isso também é uma inovação, porque até 2012, acreditem ou não, as inscrições do projeto cultural eram em papel, a caneta, e o contribuinte incentivador ficava numa fila. Em 2013, a gente recebe uma lei nova, mas era texto no papel. De novo, era texto no papel. A operação, que é hoje toda sistêmica, aí é mérito meu, com toda a humildade, e da equipe, que é uma boa equipe, como o Rafael. Então, a gente pode brincar com esses números, porque hoje tem base de dados. Pode passar agora a 19. Comportamento semelhante, né? Enfim,
Aí a P3 deu uma crescida, foi quase a 20. Infelizmente, a P5 diminuiu um pouco. Jacarepaguá ali, P4 manteve. 2020, pode passar, por favor. Veja bem, isso é o que foi informado e o que, mas, na prática, muito disso foi até aconteceu, mas em plataforma online. Mas a gente trouxe aqui o que estava previsto se não tivesse ocorrido a pandemia. Tá? De novo, aí, bons números para essas 3 APs, mas a gente tem que melhorar os equipamentos lá, para que os projetos, nossas lonas, Santa Cruz, Campo Grande, infelizmente não estão dignas de receber um grande espetáculo. Eu converso com os produtores, como converso com o Marco, e falo para eles com muita tranquilidade, porque é para atender uma função institucional da secretaria e atender a população. Então eu falo, pô, leva lá, bota lá. Ele fala, Eduardo, eu tenho uma necessidade de estrutura de som e iluminação que o equipamento aí vai colocar em risco a qualidade do espetáculo. E aí é um conjunto que o ator, enfim, né, a marca, e aí, então, assim, é um conjunto, mas mesmo com todas essas dificuldades, a gente está conseguindo. Pode passar. Bom, o Marco até chegou a falar do impacto que a cultura, é isso. A cidade do Rio de Janeiro, ela é uma cidade que a vocação dela é turismo e cultura. Turismo e cultura. As pessoas vêm, é relevo, é beleza, é praia, é alegria, é o carioca, mas a cadeia produtiva, o espetáculo na praia, por exemplo, vai ajudar a encher o hotel, o restaurante, água de coco, o informal, o formal, o taxista, o Uber. Então, é o que gira essa cadeia produtiva. E aí a gente tem esse estudo, ele foi feito com a Rouanet, né, a nível Brasil, mas, enfim, obviamente que ele serve como referência, né, então, para mostrar que você tem esse 1,5, né, dá 1,59, mas você tem esse retorno aí, ou seja, não é despesa. Né? Investir em cultura não é despesa, tá? É investimento. E é isso que a gente tem que estar sempre lembrando aos dirigentes, né, Marco? Pode passar, por favor. Essa é uma questão que também, Marco, que está nos dois lados aí, e a todos aqui presentes. Isso aqui eu usei para conversar com a secretária de Fazenda, para conversar com o prefeito, para conversar com o meu secretário de Cultura, que o nosso mecanismo, ele, além de ser investimento em emprego e renda, olha o que ele faz, né? Porque um contribuinte incentivador, e a gente tem os maiores participando do processo, ele quando se inscreve em 20, a gente aplica 20% do que ele recolheu no ano anterior. Ou seja, ele estava regular em 2019. Em 2020, eu peço toda a documentação dele. Ele tem que estar regular. E ele vai recolher em 21. E se regular não estiver, não recolherá. Você faz com que esses grandes players de serviço da cidade se mantenham adimplentes, né, com seus impostos, com seu imposto do ISS, por 3 anos para ele participar de um processo. Não é pouco. Não é pouco. E o próprio produtor também, que quando capta tem que juntar a documentação. Então é um processo virtuoso, né? Todo mundo tem que estar regular e você tira recurso do caixa, mas garante que ele volta, né? Eu não posso falar um nome, mas pensa aí na maior empresa prestadora de serviço da cidade e que podia estar ali sonegando e tal, blá, blá, blá. Normal, possivelmente seria muito mais do que 59 milhões. Então, tem que sempre atentar para essa inteligência e realidade. Sou contador por formação, mas amo cultura, então eu consigo fazer esse jogo e a gente tem ido bem. Pode passar, por favor. Bom, isso aqui também a gente traz com
muita satisfação aí para vocês. A renúncia, né, apurada no ano passado com execução em 20, o total dela é 54.700, arredondando. E, enfim, a gente tinha todas as incertezas de que esse número iria performar, né? As empresas não estavam recolhendo, perdendo receita. No entanto, 13/11, a gente apurou a nota carioca e, somando, aí já tinha mais esse valor, 13.552.000. Feliz por estar aqui hoje, por dizer para vocês que publicou hoje o decreto, tá? Liberando esses 13. Então, com isso, a gente já tem recolhido e liberado para repasse aos produtores que atuam com a lei do ISS, 51.445. A gente já viu que de 13/11 para frente já puxou mais uns 250 mil e ainda tem mais um recolhimento, que é o terceiro dia útil de dezembro. Então, não vamos chegar a 52, eu acho, mas se parasse hoje, você performar 94,05 num ano doido desse, com essa Covid aí, eu acho que é para comemorar, tá bom? E liberando na fazenda com todas as dificuldades que a prefeitura está passando, ainda para pagar salário. Eu pergunto para o RH, quando vai sair o 13º? Ela não sabe. Quer dizer, está esperando ainda fazer o dinheiro. E mesmo com essa variável, a gente está conseguindo liberar o dinheiro para a cultura. Pode passar, por favor. Bom, ainda este ano e com a pandemia, a gente realizou o Conexão ISS 2020, por alguns momentos, com cansaço, com tudo, porque a gente é ser humano também. A gente pensou em não fazer, por conta também dessa questão da pandemia e a expectativa, o público já é um público muito maior, porque o produtor, ele quer ter essa oportunidade de tentar vender o seu projeto para os contribuintes incentivadores que a gente traz, e então não daria para ser presencial. Pensamos num híbrido, onde o contribuinte incentivador ficaria no Zoom, lá do escritório dele, e o produtor entraria um por vez numa sala e tal, mas perdemos um parceiro, que foi o Sebrae, que a gente tem limitações na prefeitura, né? Enfim, a prefeitura também perdeu muitos quadros muito bons. A Iplan Rio reduziu muito, Multirio, mas mesmo assim a gente decidiu, fez todo no Zoom. Marco participou, fiquei 3 dias dentro da Iplan Rio, 15 para as 10 a gente começava, vou falar rapidinho, tá? Só porque foi legal. Os contribuintes incentivadores, que foram 31, dobrou o número de participação de empresa. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? Vou até falar o nome, OLX. A menina falou assim, pô, Eduardo, eu fico em São Paulo. Se você fizesse presencial, como você fez ano passado, eu fui um dia. Peguei um avião, fui aí, fiquei um dia e vim embora. Como é online, eu vou participar dos 3 dias. Então, a gente teve mais participação, que ano passado acho que foram 14 ou 16, pulou para 31, e ainda assim em mais períodos, porque era período manhã, período tarde, né? Um dia, 6 períodos. Tá? Então, o OLX participou os 6 períodos. Então, foi bem legal. E aí, eles ficavam na tela, não eram os 31, né? Tinha períodos que tinham 16, 14, 17, 21, tinham que ter 21. E aí o produtor vinha, entrava com a ajuda da Iplan, menino, rapaz, deu aula lá, eu só fazia a moderação ali, chamava, e a pessoa entrava e tinha 5 minutos para fazer sua apresentação. E aí se apresentava para essa plateia online, e se a empresa gostar daquela apresentação, fora daquele ambiente, ela entra em contato, porque nós, em cada pitch, em cada encontro desses, a gente mandou os contatos do produtor, telefone, e-mail, endereço da casa, e aí agora a gente está aguardando, já recebemos 4 informações de que rolou o match, que chama, né? Bonitinho aí em inglês, é o casamento. Pode passar. Então, os números são
nessa proporção, tá? Por isso que a gente... mais de 200 produtores participantes, e eles podiam apresentar até 3 projetos em 5 minutos. Isso prepara o produtor para ser conciso, organizado nas suas ideias. Isso é um bom exercício para todos, porque, seja no online ou no presencial, aquele empresário, aquele executivo, a vida dele, ele presta serviço Nova Rio, de limpeza de banheiro, o cara está quase quebrando, e você vai lá falar com ele de cultura. Ele aceita te receber, tem que ser sniper ali, tem que ser certo. Eu costumo brincar, a gente vai até nas inscrições, já foi 3.000 caracteres. A gente vai reduzindo para 1.500, porque só aqui, não é pejorativo isso, porque eu falo assim, vamos lá, é do ser humano, né? Eu nasci estudei no grilinho falante, até chegar na faculdade, no projeto cultural, não dá. Então tem que ser objetivo. Eu sou isso, a minha produtora é isso, já fez isso, o meu projeto é isso, e vai realizar e alcançar tais. Então, com esse exercício do pitch, com 5 minutos, o produtor acaba organizando suas ideias e depois vai valer para ele quando ele for fazer uma prospecção, uma captação. Mas foram esses os números que a gente conseguiu tocar no Conexão, e aí, de novo, pega um gancho com o seu tema, né? A gente fez isso olhando para a economia criativa, para tudo isso, com um olhar de pós-pandemia, ajudando esses produtores e, olha, isso vai acabar. Pode passar, por favor? Acho que acabou. Ah, tá. E agora, enfim, eu já tinha até esquecido dessa apresentação. Aí a Isabelle me lembrou, porque eu falei assim, nossa, eu já estou olhando para o Natal, enfim, estou querendo chegar ao Natal, estou cansado. Mas, a nível de operação, produtores habilitados, contribuintes incentivadores habilitados, conexão realizado, é uma ajuda, tá? É uma ajuda para rolar o casamento ali. Agora, a gente liberou hoje os 13 milhões e 500, tem que correr para pagar, mas aí minha função foi liberar, tem uma parte da equipe que vai fazer isso. Agora é aguardar os termos de compromisso, que é esse casamento, né, entre produtor e patrocinador, para a execução 2021. Então, agora, espero só aguardar e preparar a operação de conferência da documentação, e o caminhão dos Correios, todo mundo posta 15, né? Ninguém pensa no nosso Natal, né? Ninguém já está até com envelope, né? Marco faz isso. 500 envelopes, só que ele não manda agora para a gente já começar a conferir. No dia 15, o Rio Sul tem uma agência do Correio que fica aberta até às 22h, e tem uma outra lá no Galeão que é meia-noite. Aí os produtores, né, como amam a gente, botam 11h59, 23h59 no Galeão, ou aqui no Rio Sul. Então, isso chega a 15, o Correio está cheio de entrega de Natal, aí pega um caminhão basculhante, chega lá para a gente dia 24, eu acho, de manhã, no nosso Natal. Mas aí a gente gosta do que faz, enfrenta, confere tudo e toca a cultura, que é o fruto do que a gente planta esse ano, vai ser colhido ano que vem. Acho que é isso, obrigado. E eu estou à disposição para responder sobre ISS, sobre Lei Aldir Blanc. Vocês liguem para o Rafael, tá bom? Obrigado aí. Eduardo, muito obrigado. Eu acho que se puder deixar a apresentação do Eduardo, que a gente pode, de repente, falar alguma coisa em cima dela. A gente vai abrir, quem tiver perguntas, por favor, só levantar a mão. Bem, eu vou começar pelo final. Eu acho que, primeiro, né, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho, a gente acompanha bastante e pôde perceber com a dificuldade, né, esse ano, com a suspensão do repasse dos recursos para os projetos, a comissão, né, o trabalho que eles tinham que fazer
durante talvez 10 meses do ano, né? Durante todo o ano, a distribuição desses recursos, né? Eles tiveram que fazer em muito menos tempo. Então, acho que isso aí também... e agora, como o Eduardo mostrou um número ali importante, que é novidade também, né? Eles alcançaram, então, hoje já o empenho, Eduardo, é o jeito certo de falar ali? Não, hoje publicou o decreto, aí a Fazenda autoriza no sistema para fazer reserva. A reserva. Então, reserva, NAD, empenho, liquidação. Tudo vai cair dentro de dezembro. Mas muitos projetos, vejam que a gente está acabando novembro e ainda com esse 13 milhões e 500 aí para repassar. Mas, pela pandemia, de novo, pelo Covid e pelo recurso ter ficado represado, muitos produtores optaram em realizar ano que vem. Então, eles vão receber, o dinheiro vira na conta, tem que ficar aplicado e ele vai executar ano que vem. Ano que vem, se Deus quiser, essa vacina vindo logo no início aí, e tendo uma campanha boa, séria de vacinação, 59 milhões e 300 para financiar projetos em 21, com, sei lá, vou arriscar aqui, quase uns 10 milhões do que era para ser executado em 20, ficaram para 21. Então, assim, se Deus quiser, a gente vai viver um 21 aí de muitas alegrias, eventos, contatos. Eu fui no Arte Rio, a Brenda, obviamente, foi criticada e elogiada, né, porque ela foi um divisor ali, só que ela fez quando estava bom, estava um momento bom. Agora, realmente, a coisa, infelizmente... Olha, lá na Secretaria, desculpa, Marcos, lá na Secretaria Municipal de Cultura, nos 2 andares, né, um inteiro e meio do outro, de 14 de março, quando esse negócio chegou, até, eu vou dizer para vocês, 30 dias atrás, tinham tido 2 casos e ainda suspeita. Uma menina, acho que fez o exame, a outra nem fez. De 30 dias para cá, olha, Rafael perdi o Rafael no Conexão, ele ficou de casa. Olha, é muito caso. A minha equipe, não estou sem equipe. E estou aí, estou na luta. Ou eu peguei, não sei. Eu estou aí, porque se eu não for, o troço para. Mas está doido lá, a gente até está gravando, né? SMC, Secretaria Municipal do Covid. Porque tem muita Covid lá, muita. Eu não conhecia, eu tinha um caso ou outro de amigos, agora eu conheço muitos que... no meu grupo de atividade física, um monte. O troço voltou meio esquisito aí, mas vamos falar de SS. Uma pena, mas essa informação é importante, né? Então, apesar com tudo que aconteceu esse ano, muitos projetos foram adiados para o ano que vem. A maior parte talvez, né? Alguma parte foi realizado online, mas ficaram aí cerca de 10 milhões, para o ano que vem, que vão se juntar mais 59 milhões. E, salvo engano, ao número de projetos a gente ainda não tem para o ano que vem, né? Depende dos termos. Ainda não tem, mas se quiser... O histórico está na apresentação. A referência que eu até ia comentar foi que esse ano estavam previstos 222 projetos e 28%, menos de 30% na Zona Sul, né? Então, a gente vê que a descentralização, né, que é buscada, né, que o Eduardo falou aqui, que mais projetos sejam realizados fora ali da Zona Sul e até um pouco do centro, mas a gente vê isso acontecendo aí com naturalidade, né, naturalmente, vamos dizer assim. Bem, eu acho isso super importante, então, entender que a lei de incentivo, apesar do ataque ali que sofreu, da suspensão, etc., com a retomada do trabalho da comissão, dos repasses dos recursos, vai chegar no final do ano, então, repassando o total previsto. Sobre o Conexão ISS, foi muito legal mesmo, todo ano é bem legal, inclusive, na terça-feira aqui eu comentei com o subsecretário Vitor Correia, e sobre o mecanismo, como é legal esse pitching,
e ele ficou interessado e vai procurar vocês da CCPC, porque no ICM ele pode fazer a cada 2 meses. Os projetos que foram aprovados nos últimos 2 meses, tem o espaço lá, o patrocinador quiser, entra, né? O Conexão certamente que mereceria, né, muito mais patrocinadores, mereceria muito mais, e eu me comprometo aí a que a gente puder fazer para trazer mais patrocinadores para que participem diretamente do evento. A gente vai fazer, talvez ano que vem a gente possa pensar em alguma coisa com a transmissão também, ou gravado. E o banco de projetos, que é uma coisa que é interessante, o Vitor falou aqui também dessa possibilidade de disponibilizar uma ferramenta que a gente possa deixar os projetos e o patrocinador possa acessar a qualquer hora, né? Como tem na lei federal, não é igual, mas ajuda. Com busca, né, do segmento, do que ele quer. Eu falei com um patrocinador, falei, qual a área segmento que você busca? Ela falou assim, qualquer, contanto que seja com foco no meio ambiente. Pode ser um documentário, pode ser uma peça de teatro que fale, uma ação de oficina. Então, isso é legal. E só, Marco, aproveitando e a todos aqui, só esse modelo online, ele tem assim tudo para ficar. Porque o produtor, ele precisa de ter e de ser ouvido pelo maior número de empresas patrocinadoras. E o online é melhor para eles. Por que que não foi maior? Por que que não foi maior? Porque a gente, com tudo lá, tipo meio lei Aldir Blanc, a gente também começou a prospectar, a equipe minha está muito pequena. O Rafael fez, todos os anos o Conexão Rafael fez, eu perdi o Rafael, entre aspas, né? Ele, além de ir para tocar a lei Aldir Blanc, ele ainda teve Covid, e ficou em casa, e aí eu tive que fazer com outro menino, pedindo uma outra ajuda. Então a gente, quando prospectou o contribuinte incentivador, já estava um pouco em cima. E olha só, num ano em que a empresa ela está focada em sobreviver. A empresa está focada em não fechar as portas, em não falir. E a gente ainda teve escuta. Eles ainda pararam e aceitaram ouvir e participar para produzir cultura. E a empresa do cara lá quebrando. Não as de tecnologia e nem as de saúde, que até nem os supermercados, né, que estão milionários. Com isso, alguns ficaram milionários, né, mas outros quebraram. Então, mesmo com esse clima ruim dentro da instituição, a gente ainda conseguiu ir a 31. Agora, imagina, Deus quiser, e vai ser, em 2021, em 2022, a empresa já está, de novo, pegou o rumo ali, pegou o leme ali, o barco está de novo no caminho certo. Poxa, vai vir mais, entendeu, Marco? Porque o ideal era ter aí pelo menos uns 20, 25 milhões somados em participação. Eu acho que merece, né? Como eu falei, acho que é um evento que merece, e os produtores, né? É muito difícil conseguir reunião com os patrocinadores, então um pitching como esse, seja online, aí a gente apoia muito e sabe que os produtores apoiam muito mesmo. Sobre a queda dos patrocinadores, você mostrou o número ali, eu confesso que eu não achei tão acentuado, de 890 para 788. Uma proporção, né? Pode passar até o... Eu te digo quando é. Vai, por favor. Esse. Obrigado. Caiu 100. 102, vai. Não, tudo bem. Não é muita coisa. Não, mas você viu os habilitados? Ano passado, você teve mais inscrições, só que... Isso, está parecido. Ou seja, teve mais qualidade até. O cara já foi certo. O sarrafo subiu e veio só gente com documentação boa também. Não ficou ruim, não. Mas perdeu 52. O que eu ia te perguntar ali é se você tem ou pretende ter. A gente, quando lê ali 788, sendo 625, você pensa assim, porra, mas
que empresas são essas? Eu não conheço 625 empresas, né? Vamos explicar, né? Aí... São 38 Smart Fit, 72 estacionamentos da Estapar, porque o ISS ele é recolhido por unidade de negócio. Cada um tem uma IM, inscrição municipal. Então, aquela Smart Fit de Laranjeiras, ela tem... quando a Incol, um empreendimento ruim quebrou toda a Incol, houve uma revisão do Código Civil, o Marco sabe melhor do que eu, e aí agora você não prende um empreendimento no outro. Então, eu posso ter a Smart Fit de Laranjeiras superavitária e a da Ilha quebrando. Essa daqui não contamina a outra, se ela for mal, ela quebra. Ela quebra e fecha. E aí, então, hoje, cada empreendimento desse tem o seu balanço, mas tem uma holding, né? Tem Quando você se apresenta, quando você busca o patrocínio, você não vai buscar na unidade, você vai buscar nesse centro aqui, que pode ser uma franquia, né? Pode ser franquia, ou, no caso da Smart Fit, não é franquia, é de um grupo, e aí você vai tentar chegar lá no Luciano Huck. Aí, você chegar no Luciano Huck, você chegou na Smart Fit, todas. Então, é por isso que tem esse número grande. Não, então, mas a minha pergunta é o seguinte: quantos grupos empresariais estão ali? Você sabe? Dá para depois ter essa... Quando agrupa, dá 350. Essa é a pergunta, né? Se a gente tem 72 Estapar, eu já fiz Estapar, é complicado, agora... e 30 e poucas Smarts, etc., não são 625 patrocinadores diferentes, né? Está falando aí em torno de 350 empresas, que é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Então, é bem legal saber disso. E o mecanismo ele é muito democrático, muito. O teto, a maior empresa da cidade do Rio de Janeiro, ela ficou com menos de 1 milhão dos 59.300. Por quê? Porque a lei ela tem um primeiro critério que é 20% do que pagou. Aí, vamos dizer que ele pagou 100 milhões. Aí ele pode se inscrever com 20? Não. Porque aí ele vai para um segundo critério, não superior a 5%. Isso é difícil, é para concurso. 5% do total da renúncia. Então, se nós estamos falando de 60 milhões, 5 vezes 6, 3 milhões. Então, aquela empresa que podia 20, já vem para 3. Se empresa individual, se grupo econômico é 10. Depois, ela entra dentro de um sistema, que todo mundo vai se habilitando, vai ficando ali. Ali explica bem, ó. O valor da inscrição, o total das inscrições, somou 194 milhões, que tem que caber dentro de 59. Então, vamos lá. Eu calculei 20% do que eu paguei, eu sou pequenininho. Aí eu paguei 100 mil, me inscrevi com 20 mil. Computou. O grandão veio, ficou com 3 milhões. Computou. O outro com 100. Esse monte de inscrição somou 194. Quando o sistema manda calcular e faz caber dentro, só tem aquele bolo. Antigamente, o Marco sabe, as fatias eram muito generosas. E uns saíam com indigestão, passando mal, e outros sem nada. Agora, todos que se habilitam levam um pedacinho, mesmo que seja fino. Mas ninguém sai sem receber o proporcional. Então, esse cara de 3 milhões, ele virou 980 e poucos mil. E aí tem empresa de 1.250. Então, tem de tudo. Isso é bem legal saber aí o número de empresas, entender. Tem muita gente nova também, né? O ISS é o imposto que tem o maior número de contribuintes na cidade, né? Então, é um caminho aí buscar não só as empresas que estão lá na lista, né? Que recebem dezenas de projetos, mas também pensar em outras empresas pagadoras de ISS,
Eu acho bom esclarecer, claro, que não pode estar no Simples, né, para fazer essa... Porque o legislador entendeu que quem é optante do Simples já tem um benefício fiscal, já paga menos imposto, é um blend, né? Mas tecnicamente também tecnicamente também a operação hoje está toda atrelada ao DARME, que o optante do Simples eu não conseguiria enxergar. Isso. Mas a melhor fala, eu prefiro dizer que é não se utilizar de dois benefícios fiscais. Então, acho que essa questão de buscar mais patrocinadores, buscar outros pagadores de ISS, mostrar o mecanismo, a lei, como o Eduardo falou, o bolo vai ser sempre dividido, então hoje a gente está falando ali de 600 CNPJs, 700 ou 800, se a gente tiver 1.500 no ano que vem, o bolo vai ser dividido também proporcionalmente, então sempre vão caber novas empresas pagadoras de ISS ali para dividir esse dinheiro. E, Eduardo, achei legal você falar, que pouca gente repara isso também, como a lei de incentivo estimula a formalização, né? Se puder botar no calendário ali, por favor. No começo. Mas estimula muito a formalização, porque o produtor, o patrocinador, ele precisa das certidões, quando ele faz a inscrição dele, ali em agosto, eu vou para a nossa equipe, a gente vai mandar a nossa arte, o nosso calendário, lá para a CCPC para usar, porque esse calendário está muito feio. Tá? O layout, eu já vi esse calendário umas 10 vezes, mas, sem brincadeira, quando chega em agosto, como o Eduardo falou, o contribuinte que vai se inscrever, ele precisa estar com a certidão. Então, o cara paga, Eduardo, o cara paga. Se ele está devendo um negocinho, ainda mais que ele pode chegar a 1 milhão, né? Uma grande empresa, às vezes ela está devendo 60, 80, 200 mil. 200 mil, se ele vai ter um incentivo fiscal no ano seguinte de mais de 1 milhão, se houver uma organização na empresa, como o Eduardo falou também, nesse ano muito difícil, né? Às vezes a empresa está até com débito e vai depois ter muita grana no ano seguinte, mas ela não consegue financeiramente, ou por estar focada realmente no business dela, em se manter em funcionamento. Esse ano foi muito difícil para vários setores, como vocês sabem. Então, a queda no número de patrocinadores, sinceramente, não achei tão expressiva. Não foi diretamente proporcional ao caos, né? Eu acho que até... Os hotéis agora que estão reagindo, né? Com muito tempo fechado, muita gente fora. Bem, então, não sei se alguém tem uma pergunta ali. Desculpa, meu amigão, e aí? Primeiramente, bom dia, Eduardo. Eu sou Carlos Fontinelli, eu sou produtor do Move Rio. Eu já venho acompanhando a ISS, parabenizar aí pelo processo, é muito bom. Esse ano eu não consegui participar da conexão, porque ficou muito em cima. Quando mandaram o e-mail Sim. Eu já estava com outro compromisso e não pude cancelar, enfim, mas eu acompanho. E a minha dificuldade é justamente essa que você falou, de democratizar pelas regiões. A gente faz o festival aqui no centro da cidade, no João Caetano, a gente consegue centralizar muito, centralizar no centro do Rio, né? E quando ano passado eu participei da conexão e tentei sim levar para outros lugares o festival ele tem uma ação de vários locais, mas o patrocinador, ele tem uma resistência, porque ele acha que não aparece como ir para a Zona Sul. Agora mesmo a gente está indo para a Zona Sul, mas eu tenho muita vontade de fazer isso, mas é muito difícil, como você falou, pelos equipamentos também, né, que são muito defasados estruturalmente, mas até mesmo o patrocinador ele tem uma resistência. A minha sugestão, ou talvez a gente pensar de uma forma que a gente pudesse fazer com que as empresas locais estejam mais olhando para esse lugar, sabe? Tipo assim, que a gente consiga fomentar os espaços lá daquelas regiões. Eu acho que seria mais legal. Excelente. Isso está pensado já para 21. A gente tinha muitas boas ideias para 2020, sabe?
Eu voltei em outubro de 19 lá para a secretaria, estava escondidinho, né? Ganhando bem, trabalhando pouco, mas aí me trouxeram de volta e o ISS realmente é um mundo, é um trabalho muito gratificante, sabe? A energia que a gente recebe do produtor não tem como explicar, mas é muito trabalho. Mas a gente aceitou o desafio, estava cheio de boas ideias, enfim, e aí foi tudo isso que todos viram. A gente pensa, vai entrando o ano logo, de fazer isso. Primeiro que daquela região, porque você tem uma situação, né? Se o seu projeto ele é para acontecer naquela área de planejamento, vamos dizer que você já, produtor, quer realizar ele em Santa Cruz. Realmente não adianta prospectar com hotéis Otom. Primeiro, ele não vai patrocinar, enfim, porque não tem a ver com o público-alvo dele. Então, quem é? Aí você vai ficar o ESO, alguns estacionamentos, algumas coisas, mas não é muito. Então, a gente vai tentar botar 2 critérios. Um, para a empresa daquela região, ela colocar 60% nos projetos que aconteçam naquela área e 40% em outra. E do outro, e para todos, aí tem que pensar ainda, por exemplo, para o patrocinador que está localizado aqui no centro, a ONS, operador, sistema lá, Petrobras, né, que estão bem aqui, e outras grandes empresas, que ele coloque 30%, 40% nas outras regiões, APs 3, 4, 5. Tem que ver como faz. Eu sei que o ICM ele tem uma coisa, 60% do recurso tem que atender os municípios adjacentes à capital. Então, a gente tem que pensar isso, e é hora de sair só da sensibilização para uma coisa mais de regramento, que não é no edital do produtor, ele é no edital do contribuinte. Então, vai acontecer. A gente está falando de um edital em agosto de 2021. Agora, nós, administração pública, a gente também tem que fazer um dever de casa, porque eu boto num regramento, no edital, que ele tem que destinar e que tem que 40% de 60 milhões, vamos lá, tem que ir para as APs 3, 4, 5. E aí o cara vai se apresentar onde? Na rua? Entendeu? A Arena de Croix é maravilhosa ali na ilha, na Penha. A ilha tem a areninha bacana também lá no Cocotá. Madureira tem um bom equipamento. Mas nós estamos falando aí, falei 3 na AP3. Vai achar equipamento bom na 5? Não acha. Então, tomar cuidado para não botar uma regra impossível, senão vai ter que ficar todo mundo na chuva, com o som ligado na tomada na casa da Dona Maria, que a gente vai ter que pedir emprestado. Então, assim, a gente tem que ver se a gente está preparado também para determinar esse volume de investimento. Não pode ser que a gente dê um passo, 20%, 80% você coloca onde você quiser, mas 20% você coloca na P3, 4, 5. Enfim, é tudo a pensar, mas você está certíssimo. Se eu puder pegar uma carona aí, eu acho que certamente que precisa, o dinheiro tem que ir. A gente vê isso acontecer na lei federal, né? 2 cidades do país concentram 80%, 85% do dinheiro inteiro da Lei Rouanet. Né? 2 cidades só, né? Rio e São Paulo, obviamente. Não são 2 estados, só para esclarecer bem claro mesmo. Tá? Então, criaram-se mecanismos, né? Incentivando mais captação no projeto, Eduardo. Como é que funciona a lei federal? Os projetos realizados na região norte, fora aqui, Rio e São Paulo, eles podem ter mais divulgação, em vez de ser 20%, o limite é 30%. A captação, em vez de ser 10%, é 15%. Né? Então, ele estimula um pouco disso, sem mexer no incentivo, porque o nosso incentivo é 100% e nunca vai poder mudar disso. Então, eu acho legal. Essa questão de... então, é uma sugestão aí,
estimular dessa forma, aumentando o percentual de captação ou de divulgação desses projetos, talvez ajude de alguma forma. E eu queria só comentar que esse lance de regrar, né, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque aí começa muita regra, aí sabe o que vai acontecer? O cara tem 1 milhão. Você fala, 200 mil vai ter que ir para a AP que ele não tem interesse comercial. Ele vai e tira tudo, tira 1 milhão. Em vez de dar 200 lá para a área que a prefeitura está determinando, perdeu 800 mil, perdeu 1 milhão para todo mundo. Então, é um exemplo, claro, em números, mas isso acontece. Às vezes o cara é até pequeno. Às vezes eu tenho 30 mil. E aí a prefeitura vai me obrigar, por lei, eu já entrei sabendo da regra, é claro, eu já entrei sabendo da regra. Aí eu vou lá, tenho 9 mil dos meus 30 que eu vou ter que botar numa AP que eu não tenho interesse. Isso de cara não aconteceria, porque quem tem 9, quem tem 30, quem tem 50, até 100, vou parar no 100 aqui, você ainda obrigar ele a quebrar esse valor não viabiliza nada. Mas aí nós criaríamos um piso. O Marco, a sua ideia de ampliar a captação e tal, ela é ótima, só que aí é lei. Eu teria que alterar a lei. Eu ia comentar isso, que tem uma dificuldade. Enfim, mas fica no radar. A minha sugestão, na verdade, era para a gente pensar, porque eu entendi que quando você aplica no ISS, você já tem o teu projeto pronto, até porque você já tem o teu patrocinador, entre aspas, já direcionado, né? Mas a ideia é fomentar justamente, por exemplo, eu vi ali na Zona Oeste, Barra da Tijuca, tem muitas empresas ali que tem um fomento muito bom para a gente aplicar, por exemplo, pegar parte do projeto ou aplicar para aquele setor ali, entendeu? É isso que eu pensei em talvez fazer nas regiões, Penha, Ilha, pensar em algo que fosse direcionado para as empresas que atuem no local, entendeu? Direciona justamente para aquele local, porque você pode direcionar o produtor, por exemplo, para fazer específico para aquele espaço, né? Porque, eu sei que para a Zona Sul e centro da cidade, o patrocinador que vai querer, dependendo, né? Os maiores, os que, como você falou, do hotel, vão querer que façam isso. Mas aí, se eu tenho já alguma coisa direcionada para o espaço, democratizando aquele local ali, ele já, o fomento ali dos produtores locais vão ter uma visibilidade maior. Talvez, não sei, mas... Isso é tranquilo, porque hoje, assim, você escreve um espetáculo de dança. Obviamente que você tem uns requisitos do conjunto ali de tecnologia, de recursos mesmo, para aquele projeto que você tem que ter. Mas você pode escrever um projeto de dança, que é, sei lá, tal, e você pode colocar, no momento da inscrição, APs 1, 2, 3, 4, 5, ok? Pode existir a questão em que você já está conversando com o patrocinador, e pode existir a outra, que é numa prospecção nova, um encontro novo, que você busca o match, o casamento, aí, se é um patrocinador que está com uma obrigação de patrocinar na ilha, o evento acontecendo na ilha, você produtor, vai me pedir o ajuste de ação e eu vou autorizar, porque o local de execução não é um problema. Não pode mudar o objeto principal, tem que continuar a dança e, de acordo com o valor, com aquele número de apresentações, porque se você captar tudo e informou que faria 20 apresentações, você tem que fazer 20. Então, enfim, vamos pensar, mas tá bacana, a gente abre escuta, tentar entrar em janeiro aí, se Deus quiser, já pensando em coisas novas, porque o processo está bom. É óbvio que eu falo com orgulho que em 2012, nós não estamos falando da época da pré-história, era papel a caneta, mas já não dá mais para ficar vivendo dessa fama, não. Já passou muito tempo. A gente tem que estar em constante busca de melhoria. Então, em 13, em 14, em 15, eu dedicava 40% da minha apresentação a isso. Agora eu já falo rapidinho, porque já 8 anos. Então, a gente tem que estar melhorando cada vez mais. Só queria comentar que, primeiro, que existem iniciativas, né, Eduardo, de divulgar o edital dos produtores e dos patrocinadores pela cidade, né? A CCPC já fez essa itinerância para buscar esses empresários. É claro que
nesse ano foi impossível, mas já houve essa caravana. Isso. Caravana e ISS. Caravana e ISS. A gente treina o produtor e também roda fazendo um roadshow, né, chamando o contribuinte. Hoje, a gente não quer mais chamar contribuinte. A gente, secretaria. Mas se vocês fizerem, porque a gente já não está tendo mais braço para cuidar. Se puder colocar lá. Pode botar naquele quadro do contribuinte incentivador? Voltão, por favor. Assim, a minha equipe tinha... Era eu e mais 12. Hoje sou eu e mais 8. Olha o número de inscritos aqui, 740. Isso é um volume de documentação para analisar gigante. Olha ali, ó, 1.562. Dobrou. E a equipe diminuiu 20%. Então, hoje, a gente já não... A gente fez isso. A gente ia chamando, venham. Agora a gente fica quietinho. O que a gente faz o roadshow é para sensibilizar a ele destinar recursos para aquelas regiões. Não mais chamando, né? Porque daqui a pouco a gente não dá conta. Não, e quanto mais projetos e a fatia está ficando muito fininha também, o que atrapalha. Para aquele de 3 milhões, que fica com 1, mas ele podia 20, tá? Ele fica até meio decepcionado, mas ele ainda está com 1 milhão. Pô, mas aquele cara de 100 mil, que está virando 33 mil, pô, 33, aí... O contador já está também lá, quase querendo se jogar do prédio, não aguenta de trabalho. Ele, 33, o cara fala, para 33 não vou não. Entendeu? Aí desestimula. Eu tive no Conexão uma empresa, mas a menina foi a primeira a se inscrever, me ligou, 19.980. Mas eu atendi a ela, Marco sabe, como de 1 milhão. Mas 19 mil já começa a complicar. É verdade. Aí... para a gente ir fechando, a questão que essa lei, esse calendário que a gente viu, etc., ele está previsto em lei. Então, algumas coisas, por exemplo, eu citei a Lei Rouanet, que foi alterada pela instrução normativa. O ministro consegue mudar, né? Então, aqui não. Então, a gente precisa primeiro sensibilizar lá os vereadores, ou através do próprio novo secretário. Não sei se o Eduardo tem alguma informação e quer partilhar aí quem vai ser o novo secretário de Cultura. Ué, vai ter novo secretário? Ué, a gente não vai mudar de governo? Não sei. A gente está querendo muito que sim, tá? Eu não voto no Rio. A gente quer muito que troque a administração municipal, tá? E que tenha o olhar para a cultura que está faltando, como a gente já debateu aqui, entendeu? Tem que ter um olhar melhor aí, tem que ter competência administrativa também, que está faltando em muitos setores, com algumas exceções raras aí, como nosso Eduardo Marques, Rafael, o pessoal da cultura e alguns outros, com certeza tem pela prefeitura. Então, só para esclarecer, então a gente precisa buscar, ou através do secretário, que vai falar com o prefeito, e o prefeito atual teve a oportunidade também de fazer isso, mas nunca teve interesse. Então, hoje basta aumentar a renúncia, é fácil, não precisa mexer na lei. Mas para que mais empresas tenham acesso, existem mecanismos na lei para proteger esse pequenininho aí, que está de 30 mil, de 50 mil, só que os percentuais não estão adequados. Então, hoje divide igual para todo mundo. Mas na lei tem lá dizendo que se essa galera não somar X, eles ficam protegidos. Então, esse é uma coisinha que tem que mexer na lei, que pode segurar. O cara lá de cima de 3 milhões, ele vai ficar com 800. Mas o cara de 100 vai ficar com 100. Entendeu? Então, pode ser um primeiro mecanismo. E só para voltar no lance da descentralização, os produtores dessas regiões têm que prospectar as empresas dessa região e botar na lei. E fazer ela estar na lei. Ou ir na lei e ver quem é daquela região e falar, ué, mas você não está aqui na nossa região, por que você vai patrocinar em Copacabana? E ir lá e ir nesses caras também para sensibilizá-los. E hoje, esse ano, se eu puder rapidamente fechar aqui, a gente tem sentido que os patrocinadores estão buscando muito mais projetos sociais, de educação, de formação artística.
a questão da exposição de marca, o evento comercial, o show de música, está perdendo bastante espaço aí, pelo menos que eu estou sentindo, para as ações de formação cultural, ligadas à educação, até o meio ambiente um pouco, mas o social ganhou muita força nesse ano. Esses contribuintes que se habilitaram, eles não se habilitaram e foram participar da rodada direto, não. Eu fiz um Zoom com eles antes e falei, olha, obrigado, boa tarde, obrigado pela adesão. Né? Com verdade, sem vocês, o fomento é indireto, você escolhe quem você quiser. Então, obrigado por estar aqui. Agora, eu quero pedir um favor. Não quero interferir na estratégia de negócio de vocês. Agora, se você tiver 1 milhão, fique à vontade para investir nos projetos de cinema, de show na praia de Copacabana. Mas pega uma parte disso e coloca nos projetos sociais. Nesse speech, eu vi cada coisa, que aí eu até, vocês já viram aqui, que às vezes eu falo até, porque eu não posso, só não falei meu voto, né, porque eu não voto no Rio. Eu também não falei o meu voto. Não. Tá, o menino lá, olha só, uma peça de teatro, rapidinho. Pô, olha que legal. Não tem aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Que a menina, todo dia o cara tem que conquistar a menina, porque ela tem aquele lapso de memória. Pô, o cara fez uma peça de teatro com o seu Carlos e Dona Dalva lá. Só que eles têm Alzheimer. Cara, até me arrepiei aqui. Aí, juro, tem um pouco mais. Aí o que acontece? Aí todo dia o seu Carlos, eles dançam, eles vão para um lugar dançar, aqueles antigos, né? E aí ele tem que reconquistar a Dona Dalva toda noite, porque eles têm Alzheimer. Olha como tratar esse tema. Pô, aí o cara fala o seguinte, pô, até emocionei. Eu tenho, meu projeto é 218 mil. Já captei 180 pela Rouanet. Faltava 31 mil. Eu falei, cara, porra, se eu pudesse eu te dava, bicho. E o outro, contação de histórias numa escola municipal lá da P5, é um professor que ele ainda ia criar multiplicadores e ia identificar naquelas crianças que tinham capacidade para serem multiplicadores. Pô, Anderson Silva, eu brinquei, fala Spider. Falei, Anderson, qual é o teu projeto? Pô, aí é para chorar, 10 mil reais. Porra, eu tenho 60 milhões, eu, Secretaria Municipal de Cultura, e não consigo olhar para um projeto desse e dar. Nesses casos, eu perdi a linha ali, eu falei, meu Deus do céu, entendeu? E por aí vai, tem, aqueles doutores... Conexão do Bem. Conexão do Bem, enfim, um monte de empresa da área de saúde, nem sei se tem conflito, mas que belo trabalho, né? Enfim, nem sei por que eu falei isso, rolou uma emoção aqui, mas fiz a sensibilização com eles. Falei, olha, quer olhar para o estratégico, para o marketing? Tá bom, é do jogo, é do negócio, mas tem que ter uma consciência social. Não tem uma partezinha disso aí dentro, não? 10%, 20%? Faz essa formação, porque eu não mandei ele colocar projeto, não é só colocar o projeto lá na P5. Projeto de dança, por exemplo. É patrocinar projetos de oficina de formação, que formam o profissional, e aí ele vai para a cadeia. Pô, a cadeia produtiva do carnaval é gigante. Você formar uma costureira, você viabilizou o carnaval, que vai trazer o turista, que vai encher o hotel, olha esse círculo virtuoso. Pô, e gerou renda para essa senhora, para quem for, para essa homem, mulher. Assim, enfim, tá bom, não vou falar mais. Não, mas é como eu estava dizendo, eu acho que, às vezes, a regulamentação, até porque a lei é uma lei, precisa mexer, é difícil. Então, o mercado tem uma... ocorre a sensibilização, é assim que as coisas ocorrem. A lei mudou por isso, eu falei, né? A lei mudou e virou essa lei atual porque o mercado exigiu isso. Então, quando as pessoas começarem a entender, as empresas começarem a investir mais nesse marketing social, nessa formação e tal, eu não acho que a lei vai precisar empurrar ninguém para isso, entendeu? Ou vai empurrar com cuidado, como foi a lei federal mesmo. Que as contrapartidas sociais começaram a ficar tão grandes que os produtores que não precisam da lei pararam de fazer projeto, né? Então,
Eu acho que é esse o caminho, né? O ICM, o Estado falou bastante aqui também em reduzir o tamanho dos projetos, né? Os megaprojetos, a gente já conversou um pouco sobre isso. Então, eu acho que é isso, meu amigo. Eu agradeço muito a sua presença, a participação. Eu sei também que você tem um dia tarefado lá, está fechando os repasses desse ano e ainda fechando os termos de compromisso do ano que vem. Te prometo que os nossos a gente vai mandar só no último dia. Os que estão prontos lá no escritório, deixa guardado. A gente só manda no último dia para você ficar bem ferrado lá com a tua equipe. Um abraço para toda a tua equipe, meu amigo. Tudo de bom, parabéns lá. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter nos ajudado aí com o Rafael, com a secretária. E obrigado a todos mais uma vez pela presença. E espero vocês aí na parte da tarde. Obrigado, Eduardo. Obrigado a vocês. Boa tarde.